Eu demorei anos para conseguir falar sobre isso. Não porque eu tivesse medo do que as pessoas iam pensar, não porque eu duvidasse do que vi, mas porque, toda vez que eu tentava começar, eu sentia aquela coisa de novo, aquela sensação de estar sendo observado. Então eu parava, respirava fundo e guardava tudo de volta. Mas tem um limite, tem um momento em que a história precisa ser contada, mesmo que custe algo para quem conta. E esse momento chegou ontem. Mas para você entender o que aconteceu ontem, você precisa entender o que aconteceu antes, muito antes. Você precisa conhecer minha irmã. Minha irmã se chamava Clara. Eu tinha 8 anos, ela, 6. Clara era diferente. Não do jeito que as pessoas usam essa palavra quando querem dizer que alguém é estranho. Não era isso. Ela era mais quieta do que deveria ser, mais atenta do que qualquer criança de 6 anos tem direito de ser. Enquanto eu corria, enquanto eu gritava, enquanto eu fazia bagunça, ela ficava parada, observando, formigas carregando coisas maiores que elas mesmas, sombras mudando de formato conforme o sol se movia, a fumaça saindo da chaminé do vizinho, mas principalmente nuvens. Ela podia ficar horas olhando para as nuvens. Minha mãe achava bonito, dizia que ela tinha alma de artista. Meu pai não falava nada, mas eu percebia que ele também achava estranho. Só que a gente não falava, porque aquilo parecia inofensivo. Parecia. Foi numa quinta-feira. Eu lembro porque era o dia que minha mãe saía mais cedo para buscar mantimentos. E a gente ficava sozinho em casa. Era fim de tarde. O sol estava baixo. Daquele jeito que deixa tudo meio laranja, meio dourado, meio irreal. Eu estava dentro de casa, assistindo televisão, sem prestar atenção em nada, quando eu olhei pela janela e vi ela, Clara, no quintal, de costas para mim, parada. Eu olhei por alguns segundos esperando ela se mexer. Ela não se mexeu. Fui até a porta dos fundos, abri. O vento estava parado, nenhum som. Até os pássaros tinham sumido. Eu me aproximei devagar, e quando cheguei perto o suficiente, eu percebi que ela estava olhando para o céu, imóvel, sem piscar. Coloquei a mão no ombro dela. Ela não deu um pulo, não se assustou, só virou lentamente, como se já soubesse que eu estava ali. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela disse: Você viu a nuvem vermelha? Olhei para o céu, azul, limpo, vazio. Não tinha nuvem nenhuma, muito menos vermelha. Mas quando eu olhei de volta para ela, ela estava sorrindo, do jeito que a gente sorri quando vê algo bonito. E aquilo me deixou desconfortável de um jeito que eu não conseguia explicar. No dia seguinte, ela estava lá de novo, mesma posição, mesmo horário, mesmo olhar. E no outro dia, e no outro. Eu tentei ignorar, tentei convencer a mim mesmo de que era brincadeira de criança. Mas aí, ela começou a falar. Não com a gente, com o céu. As primeiras palavras foram simples, curtas. Oi, eu sabia que você voltava. Saudade também. Eu fiquei parado, olhando, tentando entender. Ela estava sorrindo, balançando a cabeça levemente, respondendo, como se estivesse do outro lado de uma ligação telefônica, só que não tinha nada, ninguém, nenhum som além do vento. E o pior, não era o fato de ela estar falando com o vazio, era o fato de que aquilo parecia uma conversa antiga, como se aquilo já estivesse acontecendo há muito tempo, e eu só tinha percebido agora. No quarto dia, eu decidi ficar do lado dela, não para entender, não para ajudar, só para tentar ver o que ela via. Fiquei parado, olhei para o mesmo ponto que ela olhava. Nada, céu normal. Mas depois de um tempo, veio a sensação. Não foi gradual, foi de uma vez.
A sensação de que eu estava sendo observado, não de baixo, não de lado, de cima, daquele ponto exato onde ela estava olhando. Virei rápido. Olhei para o céu de um jeito diferente, com atenção de verdade. Nada. Mas o desconforto não foi embora. Pelo contrário, ficou e cresceu. E naquele momento, eu tive uma certeza que não fazia sentido racional nenhum. Mesmo que eu não conseguisse ver aquilo, aquilo conseguia ver a gente. Naquela tarde, eu decidi perguntar diretamente. Ela não respondeu. Clara, ela virou para mim, devagar, mas os olhos demoraram um segundo a mais para se mover, como se estivessem saindo de algum lugar distante. Ela tá falando com você agora? Tá. Coisas que você não entenderia ainda. Aquela palavra ficou na minha cabeça, ainda, como se houvesse uma previsão, um plano, como se aquilo tivesse um futuro já determinado. Ela é o quê? Ela não gosta quando você pergunta isso. Meu corpo inteiro arrepiou. Não foi frio, foi outra coisa. Por que ela não gosta? Porque você ainda não está pronto para saber a resposta. A mudança nela não aconteceu de um dia para o outro. Foi lenta, sutil demais para que a gente percebesse na hora. Ela continuava comendo, continuava dormindo, continuava indo à escola. Mas alguma coisa estava diferente. O riso dela sumiu primeiro. Não que ela ficasse triste. Ela não ficava triste. Ela ficava neutra, distante, como se as coisas do mundo ao redor dela fossem menos reais, menos importantes do que aquilo que ela via no céu. Naquela semana, eu passei a dormir com a porta do meu quarto aberta e esperando, e numa madrugada, eu ouvi um sussurro, baixo, arrastado. Saí da cama devagar, me aproximei do quarto dela. Eu prometo, amanhã eu vou. Não, eu não vou esquecer. Eu nunca esqueço. Abri a porta rápido. Ela estava sentada na cama, olhando para a janela, quando a luz do corredor entrou no quarto. Ela virou devagar, mas o que me fez congelar não foi o olhar dela, foi a cortina. A janela estava fechada e a cortina estava se movendo, devagar, como se algo estivesse passando por ela, de dentro para fora. Com quem você estava falando? Ela ficou me olhando, por tempo demais. Ela disse que você ia aparecer agora. Ela disse que você tá com medo. Ela disse que medo é só o começo. E naquele momento, o olhar dela não era dela, não era de uma menina de 6 anos. Era calmo demais, profundo demais, como se algo maior estivesse usando aqueles olhos pequenos para me ver de volta. Eu saí do quarto, fechei a porta e encostei a testa na parede do corredor, respirando, tentando me convencer de que tinha uma explicação. Mas no fundo, eu já sabia, não tinha. Os desenhos começaram a aparecer depois disso. No começo eram simples. Céu, nuvens, sol. A professora elogiava, dizia que ela era criativa, mas os desenhos foram mudando. As nuvens foram ficando mais escuras, o céu foi perdendo o azul, até que um dia eu encontrei um debaixo da cama dela, dobrado, escondido. Abri. Era um céu completamente vermelho, sem sol, sem azul, sem nada que eu reconhecesse como normal. E no meio, uma forma, grande, centralizada. Não era uma nuvem, era algo tentando parecer uma nuvem. Como se aquilo não soubesse exatamente como uma nuvem deveria ser. Como se tivesse visto de longe e tentado imitar, mas errado em alguns detalhes. Detalhes que me faziam sentir que aquilo não pertencia ao céu. Mostrei para ela. O que é isso? É onde eu vou morar. Eu mostrei o desenho para minha mãe. Ela olhou, ficou em silêncio por um momento e depois falou que era bonito, que Clara tinha imaginação demais, que eu não precisava me preocupar. Meu pai nem olhou direito, disse que criança inventa muito e foi embora. Eu fiquei parado na cozinha, com o desenho na mão, olhando para aquela forma no céu vermelho, e pela primeira vez, tive a sensação de que aquela forma estava me olhando de volta, mesmo sendo só um desenho, mesmo sendo papel, lápis de cor, mão de criança. Dobrei o papel.
Guardei no fundo da gaveta e não consegui dormir naquela noite. Na última semana, Clara quase parou de falar com a gente. Não foi brusco. Não foi uma briga. Foi gradual. As respostas foram ficando mais curtas. Os olhares foram ficando mais distantes. Ela passou a comer menos, não porque estava doente, mas porque parecia que outras coisas estavam ocupando o espaço que a comida, o sono, o brincar deveriam ocupar. Na quinta-feira daquela semana, ela parou de desenhar. Quando eu perguntei por quê, ela disse: Já não precisa mais de desenho. Ela vai me mostrar o real. Eu não entendi, mas o frio que aquela frase me deu, eu nunca esqueci. Na última noite, eu acordei sem motivo, 3 da manhã. O quarto estava escuro, mas havia uma qualidade diferente naquela escuridão, mais densa, mais pesada, como se o ar tivesse sido substituído por outra coisa. Me levantei e soube antes mesmo de chegar no corredor. Soube pelo silêncio, pelo tipo de silêncio que não é ausência de som, é presença de algo que abafou tudo. Abri a porta do quarto dela, vazia, cama desfeita, janela aberta, e o vento que entrava pela janela não parecia vento. Tinha uma cadência, um ritmo, como respiração. Quando chegamos nela, ela estava no telhado, de pé, firme, como se estivesse no chão mais sólido do mundo. Meus pais chamaram o nome dela. Ela não respondeu. Eu chamei. Ela não respondeu. Ficou parada, olhando para o céu, com aquele sorriso, mas dessa vez, o sorriso não era dela. Era de alguém que finalmente chegou em casa. Ela chegou. Então, eu vi. Não foi rápido. Não foi de repente. Foi como quando os olhos ajustam no escuro. Devagar. Cada detalhe aparecendo um por vez. A nuvem, mas não como nuvem. Grande, imensa, pulsando, como se respirasse. Tinha uma cor que eu não consigo descrever exatamente. Não era vermelho, não era roxo, era algo que ficava no meio de duas coisas que não deveriam existir juntas. E tinha uma forma, não de nuvem, não de animal, não de nada que eu conhecesse, mas tinha uma forma. E por um segundo, essa forma se orientou. Não virou, não se moveu, só se orientou. Para mim. E eu soube. Da mesma forma que você sabe quando alguém cruza a sala e para os olhos em você. Mesmo sem olhos, mesmo sem rosto. Eu soube que aquilo estava me olhando e reconhecendo. Minha mãe conseguiu descer ela do telhado. Clara não resistiu, não lutou. Desceu normalmente, como se tivesse terminado o que precisava fazer. Nos dias seguintes, ela foi levada a médicos, a psicólogos, a especialistas. Disseram várias coisas, usaram várias palavras. Eu ouvi tudo, concordei com a cabeça, mas eu estava lá, e eu vi o que vi. Com o tempo, Clara voltou, não completamente, nunca completamente, mas voltou o suficiente. Os episódios foram ficando mais raros, depois pararam. A vida seguiu, e eu aprendi a não falar sobre isso, a guardar aquela memória num lugar onde ela não incomodasse muito. Aprendi a viver como se aquela coisa no céu não existisse. Por anos, funcionou. Até ontem, eu estava na casa da Clara. Ela tem um filho agora, 4 anos, cabelo escuro, olhos espertos. Ficamos conversando na cozinha enquanto ele brincava no quintal. Eu olhei pela janela de vez em quando. Normal. Criança brincando. Mas na última vez que olhei, ele tinha parado. Estava parado no meio do quintal, imóvel, de costas para a janela, olhando para o céu. Eu saí pela porta dos fundos devagar. Me aproximei, coloquei a mão no ombro dele. Ele virou, devagar, muito devagar, sorriu e disse: Tio, por que aquela nuvem vermelha tá me chamando pelo nome? E dessa vez, eu vi antes mesmo de olhar, porque eu já conhecia o peso daquele olhar, aquela sensação de cima, daquele ponto específico no céu, daquilo que observa, que espera, que escolhe. E o pior não é que ela voltou, o pior é que ela nunca foi embora. Só estava esperando a próxima criança que ficasse quieta o suficiente
que olhasse por tempo suficiente, que ouvisse. E eu percebi agora, só agora, que crianças quietas, observadoras, do tipo que fica olhando coisas que ninguém mais percebe, formigas, sombras, nuvens, talvez elas não sejam assim por natureza. Talvez alguém esteja escolhendo elas desde antes de nascerem. E eu tenho um filho de 5 anos que desde o mês passado não para de olhar para o céu.